Rapaziada, vídeo rápido, até porque tem muito vídeo na internet sobre esse assunto, igualmente curto, né? Mas hoje eu vou fazer um podcast rápido para explicar para vocês o mito do dado, que é algo que eu já vi sendo usado em várias discussões, inclusive em Discord e tal. E eu vou tentar explicar de uma maneira sucinta e que vá direto para a essência da coisa, tá bom? Qual que é a essência do argumento? O Sellars, em Empirismo e Filosofia da Mente, ele vai falar, por exemplo, que o que nós enxergamos como dados, ou fatos objetivos, melhor dizendo, já são premissas que passaram por um processamento cognitivo, né? Um processamento cognitivo semântico e concatenadas de uma maneira lógica, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma informação sensorial, certo? E nós dizemos, com base numa proposição, né? Nós fazemos uma proposição baseada nessa informação sensorial, e nós falamos que essa proposição é um dado objetivo que ela coincide diretamente com o dado sensorial. Estamos ignorando propriamente que a nossa proposição, a nossa premissa, ela contém dentro de si, certo? Os conceitos que nós estamos concatenando, né? Nessa proposição que utilizou essa informação sensorial. E um exemplo, principalmente, foi esse caso recente da discussão sobre a origem da moeda, o que eu fiz também no texto sobre o David Graeber, o vídeo, né, sobre o livro dele, baseado num texto que eu já tinha escrito há um tempo. eh, a gente tem o dado, que são tabelas com dívidas contabilizadas em mercadoria, né, na antiga Mesopotâmia, e disso tirou-se a proposição que a moeda surgiu do crédito. Só que aí a gente tem tanto o conceito de crédito, quanto o conceito de moeda, quanto uma relação de geração, certo? Do último em relação à primeira, certo? Do crédito gerando a moeda, certo? Então, existem essas premissas ocultas, existem esses conceitos que estão dentro dessa proposição, tá certo? E que não são dados diretos da experiência, mas uma interpretação da experiência. Então, premissas ocultas que a gente poderia levantar, que a moeda, como por exemplo no caso da teoria do Graeber, a moeda é uma unidade de conta antes de meio de troca, de maneira puramente abstrata, que é algo que eu já explorei e analisei as falhas no último vídeo. Inexistência da troca direta por falta de registro, né? Então, assim, não pode supor que existiu uma troca direta anterior a esses registros simplesmente pelo fato de delas não terem sido registradas, basicamente. No que também não faz sentido, né? Moeda mercadoria, ela tem que ser ignorada ou dada como inexistente. Por quê? Moeda mercadoria faz sentido como essa unidade de conta presente nessas tabelas, por exemplo, né? E que a moeda só surge em forma metálica. Então, portanto, como não é uma moeda metálica que está contabilizando essas dívidas, então não havia surgido a moeda anteriormente e pela mera suposta, né? eh, Sucessão temporal do dinheiro em relação ao crédito, então necessariamente o crédito seria a causa do dinheiro, né? Então, veja, tudo bem, em economia existem vertentes e vertentes, algumas separam dinheiro e moeda, mas na economia moderna, de maneira geral, a categoria econômica para o que entendemos como dinheiro é moeda, tá certo? Então, por isso que eu estou usando como termos intercambiáveis, tá certo? Então é isso, em resumo, Sellers vai sustentar que a pressão sensível, como ver a cor vermelha ou ver uma cadeira, certo? Quando ela é transformada em proposição, para ela ser compreendida como proposição, ela já deve estar inserida em um sistema de conceitos e signos com uma definição semântica, conteúdos que já estão justificados por inferência lógica, né? E, claro, o Sellers ele é um filósofo analítico, eu não sou nessa vertente, porém, eu acredito que a filosofia analítica ela tem muitas categorias e pensamentos sobre a linguagem que são muito importantes e agregam ao nosso conhecimento, né? Eh, a gente tem que perceber que algumas coisas, mesmo que a gente seja crítico, eventualmente, de uma corrente de pensamento, a gente pode assimilar de forma crítica, porque em cada corrente de pensamento vai ter alguma coisa do que se aproveitar propriamente, né? Mas é isso, forte abraço.
Fiquem todos com Deus, omnianos et omniorium torinum, e eu vou manter esse vídeo aqui curtinho para vocês usarem de referência, tá certo? Então, o livro do Sellars que trata especificamente disso chama Empirismo e Filosofia da Mente, tá bom? Então, quem tiver interesse de procurar, é sempre bom a gente checar as fontes primárias, beleza? Forte abraço, tamo junto.